A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, alunos da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 2 do nosso segundo trimestre, 10 de abril de 2022. Tema da nossa lição: sal da terra, luz do mundo. Nosso textuário, Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. A primeira parte: vós sois o sal da terra. E versículo 14: vós sois a luz do mundo. Verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Os cristãos têm que salgar a terra. Os cristãos têm que ser luz do mundo e sal da terra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a porcentagem de cristão você imagina existir quando Constantino chegou ao poder no século IV? Ou, para ser mais exato, qual o número de cristãos você acha que tinha no Império Romano no ano 313, quando Constantino fez o Édito de Milão? Quantos? Qual é a porcentagem que você imagina? Então nós vamos, na pesquisa histórica, grandes historiadores da época dizem que havia de 10 a 15% de cristãos apenas. Aparentemente é o dízimo do mundo antigo romano, mas eles influenciavam demais aquela sociedade, porque eles pregavam, faziam obras que mostravam a sua fidelidade ao Senhor Jesus. Então, o cristianismo, quando tornou-se uma religião lícita, não era a maioria da população. Não era. Mesmo quando o imperador Teodósio, no ano 392, impôs a religião cristã como religião oficial do Império Romano, o cristianismo não era a maioria. Tá? Então você não precisa ser maioria. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa ser revestido do poder de Deus para ser sal da terra e luz do mundo. Nossa leitura bíblica é Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, que vai falar sobre sal da terra e luz do mundo. Vamos pensar um pouquinho e vamos fazer a reflexão do nosso textuário. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Bom, o nosso textuário então está no capítulo 5, entre os versículos 13 a 16, onde o Senhor Jesus declara que os seus seguidores, os seus discípulos, são sal da terra e luz do mundo. Então vamos pensar a primeira declaração. Vós sois o sal da terra. Interessante é que no mundo romano, no mundo de cultura greco-romana, havia um provérbio latino que eu até escrevi aqui no comentário do textuário, que diz: nil utilius soliet sale. Em português, nada mais útil do que o sol e o sal. Então havia um conceito no mundo romano da importância do sal. O sal era tão importante naquela cultura, é da onde vem o termo salário, porque antigamente os soldados recebiam porções de sal como soldo. Então a palavra salário que nós temos hoje vem de sal. Olha a importância do sal para aquela cultura. O Senhor Jesus, sabedor disso, ele vai falar: vós sois o sal, o elemento de valor, o elemento fundamental para aquela cultura, porque o sal é fundamental para o condimento, mas também para a preservação. Então, além do condimento, como elemento de tempero, aqui entra o elemento também de conserva.
Olha só. Então olha como o sal é importante. E o Senhor Jesus fala sobre o sal. Imagina o impacto que houve para os seus ouvintes. Como todos sabem, então, o sal tem esse propósito, né? Por isso mesmo ele era tão relevante para aquela sociedade da onde vem o salário. A ideia geral, então, é que o crente santificado deve possuir a realidade daquilo que professa. Porque se ele não tiver esse sentimento, ele é insípido, aí não serve para nada. Aí só tem casca, só denominação. Não, você tem que ter a essência da fé cristã. Então o sal apresenta a propriedade que esperamos dele. Você vai pegar um sal, você quer salgar, você quer conservar. Agora, se você pegar um sal que não vai dar sabor nenhum, então não serve para nada, senão para jogar fora. Então ser sal da terra expressa de muitas e variadas formas a vida ética cristã. Aqueles que conhecem a questão dizem-nos que o sal puro não perde seu caráter distinto, o verdadeiro sal, mas que uma vez misturado com elementos impuros e estranhos, pode perder sua propriedade. Agora nós estamos pensando na época de Jesus, na província da Judéia. Aonde que eles iam buscar o sal? Ora, no Mar Salgado. Claro que ali é depósitos de sal, né? Então por isso, pelo fato dos judeus da época de Jesus, da província de Judá, ir buscar o sal no Mar Salgado, aquele sal é chamado sal de Sodoma, porque segundo a tradição bíblica, Sodoma e Gomorra foram soterradas onde está atualmente o Mar Morto, ou como Flávio José apelidou, Mar de Betume ou Mar de Asfalto. Então, como eles iam buscar o sal lá, o sal era chamado na época de Jesus, na época da época que Roma tinha transformado a Judéia em uma província, como sendo o sal de Sodoma, é o sal do Mar Morto, né? Assim vemos que sal pode conservar a aparência de sal. Então você pode olhar para um sal e ver que é um sal, mas às vezes é só aparência, tá? Então ele pode preservar a aparência, mas não o caráter, né? Realmente transforma-se em uma outra substância. Portanto, o cloreto de sódio puro, que é o sal, não se deteriora, mas pode ser adulterado. E então perde a sua propriedade, se torna o quê? Inútil. Tem cara de sal, mas não é sal mais. Então nós temos que estar atento para isso. Olha que pedagogia, que simbolismo relevante que o Senhor Jesus fala para os seus discípulos. Vocês têm que ser sal puro, para que efetivamente vocês possam executar a perspectiva do reino de Deus. E a outra metáfora, ou outra simbologia, é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Na tradição teológica dos rabinos judeus, luz sempre esteve ligado ao Deus de Israel. Deus de Israel é a verdadeira luz. Mas também Israel foi chamado de luz dos gentios, e a própria Torá, a própria lei foi chamada de luz também. No Salmo você vê isso, né? Ele falando que a tua lei é como uma luz. Há outros elementos associados à luz na fé judaica. De fato, por exemplo, o rei Davi, a Bíblia chama ele de luz de Israel. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17. Os descendentes de Davi também são chamados de luz, luz de Israel. Olha que interessante. Tanto luz como sal tem a ideia da utilidade, né? Que eles são essenciais. A luz deve brilhar livremente, sem qualquer empecilho, porque se estiver coberta, perdeu a função. Se o sal estiver impuro, perde a função. Então os crentes são o quê? Luzeiros secundários, né? Porque a luz verdadeira é Cristo. Nós retransmitimos essa luz, a luz de Jesus, né? Então tanto a luz como o sal deve ser útil. A luz deve brilhar livremente. Orígenes, que foi
um dos pais da igreja antiga, século II, ele relata sobre os crentes de seus dias. Ele fala: suas vidas e não suas palavras eram o seu testemunho, um testemunho invencível, inquebrantável, porque eles viviam o que pregavam e pregavam o que viviam, e eram martirizados, mas eram fiéis até o fim. Jesus Cristo é a luz verdadeira. O próprio profeta fala: para vós que criais no meu nome nascerás o sol da justiça. Jesus é o sol verdadeiro. Jesus é a verdadeira luz. É por isso que os cristãos evangelizavam os pagãos lá no hemisfério norte, dizendo que o sol vencedor é Jesus, não o Deus pagão. Porque o verdadeiro sol não é um astro. O verdadeiro sol é Jesus, o Criador. Por isso que associou o sol, o nascimento do sol invicto do dia 25 de dezembro, ao verdadeiro sol que é Jesus. Jesus é o verdadeiro sol invicto. Por isso que eles absorveram essa tradição dos povos autóctones do hemisfério norte. A luz verdadeira é Jesus. Jesus é a luz verdadeira. Na Bíblia, você sabe que o mundo, a palavra, a expressão mundo, está associada a trevas, né? As concupiscências do mundo. E Paulo fala que nós somos como luzeiros, né? Como tochas que iluminam. Então, irmão, o mundo está associado às trevas, né? O mundo está associado às trevas, à escuridão, aquilo que é obscuro, a noite, né? No sentido ruim, de insegurança, de criminalidade. Então essa é a perspectiva, e nós somos luz, a gente veio iluminar. Jesus fala que o homem pecador não quer vir para a luz, porque se vier para a luz as suas obras serão explicitadas, né? E como as suas obras são más, então ele quer esconder na escuridão. Os discípulos devem ser como uma cidade edificada sobre uma montanha, e aí você vê a luz da cidade, não tem jeito de se esconder, né? É explícito. Segundo a tradição, até Flávio José fala isso também. Ele fala que no templo de Deus em Jerusalém ficava um fogo aceso, com azeite de oliveira. E aquele fogo ficava 24 horas aceso. Durante o dia não se percebia tanto, mas à noite, aquela luz iluminava a cidade. E essa é a coisa mais linda, né? O templo de Deus sendo iluminado, muito lindo. E Jesus fala que a luz está ligada à ideia da justiça e da retidão. Pode ver no versículo 16, mostra que parte do seu sentido deve ser de boas obras, que glorificam a Deus Pai. O próprio Deus é luz, né? A Bíblia diz: Deus é luz e não existe nele treva nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Então, nessa lição é enfatizado as duas expressões, sal e luz. E o cristão deve ter essa perspectiva nessa escuridão ou nesse mundo que vive. Então não basta denominar-se cristão. Não basta você falar: ele é um evangélico, aí ele é um cristão. Não é isso. Deve fazer diferença com como esses elementos fazem diferença. Por isso foi escolhido então essas duas metáforas, a do sal e da luz. Jesus ensina a respeito da postura dos seus discípulos. Devem ser sal e luz. Lembrando que o sal tempera e conserva o alimento. A luz ilumina e aquece. Somos chamados a influenciar o mundo em que vivemos, a influenciarmos como peregrinos na terra, aqueles que têm a unção dos santos para influenciar essa geração perversa. Primeiro tópico da lição: o sal tempera, o sal conserva. 1.1, definindo. Na Bíblia a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Desde o livro de Jó você encontra isso. Mas ele é usado também como remédio e como conservante. Salmoura, né? Para desinfectar também. No grego bíblico,
há pelo menos 4 significados para a palavra sal, que seria halas. Como tempero, como substância fertilizante para a terra arável, como substância que conserva os alimentos da deteriorização ou da deterioração, e 4, como sabedoria e graça no discurso, tempero. 1.2, a relevância, a importância do sal. Podemos dizer então que o sal tem a função de dar sabor. Então o alimento, na medida certa de sal, ele tem um sabor extraordinário. Tanto é que no churrasco se coloca só o sal grosso, né? Essa função simboliza a vida moderada, o equilíbrio, deixar as coisas saborosas, de modo que traz uma boa influência. Outra função do sal é de preservar o alimento. Imagina no mundo antigo, onde não havia geladeira, não havia frigorífico, não tinha. Então o sal era fundamental para a preservação de alimentos. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de deterioração. O mundo está apodrecendo, mas o sal de Cristo ainda dá um pouquinho de esperança. O sal aqui seria então elemento moral e espiritual, né? 1.3, o cristão como sal. Como cristãos devemos influenciar o mundo, que se encontra no estado de degradação espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho. Essa é a intenção, onde o cristão estiver, seja na escola, na universidade, seja no seu trabalho, seja na esfera pública, na esfera política. Então se espera que os valores cristãos sejam expressos ali. Então nós não podemos esquecer de nossa identidade verdadeira em relação ao que temos nesse mundo. Nós não somos do mundo, nós salgamos o mundo. Nesse sentido, até protegemos o mundo de apodrecer-se. Então, o resuminho do tópico primeiro. O sal tem as funções respectivas de sabor e de conservar alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. Influenciar positivamente a sociedade. Tópico 2. A luz ilumina lugares em trevas. Então, o primeiro é o conceito, 2.1. A luz procede dos corpos celestes, estrelas, né? Lua, etc. E os corpos celestes trazem claridade, ilumina as coisas, né? Tornam-se visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha luz, enfim, a luz ilumina tudo. E ela, com a chegada da luz, é o fim das trevas, né? Então, do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, ao Senhor Jesus, à palavra de Deus e aos discípulos do Senhor Jesus. Então, Deus é luz, Jesus é a luz verdadeira, a palavra de Deus é luz e os discípulos de Jesus são luz do mundo. 2.2. O cristão como a luz. Então, nas palavras de Jesus, não há dubiedades. Então, veja, Jesus disse, vós elevais a ser luz, mas sim, vós sois a luz. Então, Jesus não disse, vós deveis chegar a uma luz. Não, ele fala, vós sois a luz. Não é, quem sabe, isso vai ficar parecido. Não, vós sois a luz, Jesus disse. Então, ele está dizendo para a gente ser e viver como luz. Isso aí é o elemento do reino. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às obras produzidas, suas boas obras, obras produzidas derivadas da salvação, não para ser salvo, mas por ser salvo. Então, quem é salvo faz boas obras. Logo, a vontade de Deus é que nossas boas obras resplandeçam em luz e sejam, obviamente, vistas pelos homens. 2.3. A luz em lugares de trevas.
Como eu já disse, o mundo está associado às trevas. Quando o Senhor Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de um crente nascido de novo esconder o brilho da luz que há nele. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento, quem nasceu de novo, quem recebeu Jesus no seu coração, é espalhar a luz do mundo. Por isso o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio das boas obras, das posturas éticas. Quem nos capacitará para isso? O Espírito Santo da verdade. Por isso que nós temos que ser cheios do Espírito de Deus. Então, o resuminho do tópico 2. A luz num ambiente de trevas, à luz desta imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, de uma postura ética, de boas obras, as nossas atitudes sejam vistas pelos homens e eles glorificarão a Deus por essa atitude piedosa. E o item 3, discípulos que influenciam como sal. 3.1, o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Ou seja, antes de propagar a mensagem profética, eu preciso ser verdadeiro dentro de mim mesmo. Nesse sentido, nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo e dando sabor, dando gosto. 3.2, sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar. Brilhar no trabalho, brilhar na família, brilhar na universidade, brilhar na escola, brilhar na sociedade. Então, os discípulos de Jesus não podem se esconder. Não tem sentido isso. Eles são chamados a serem luz do mundo e sal da terra. Nesse caminho não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sob o impacto da sua palavra. E 3.3, a influência cristã. Paulo diz que temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é o poder do Evangelho que está em nós. Não devemos portá-lo como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. Então não é simplesmente de aparência, não é portá-la como aparência, mas nós devemos levantar essa bandeira como verdade, como vida no altar, e não simplesmente como uma ideologia, né? Que nem o mundo. A postura de quem é sal e luz é a de embaixador de uma nova pátria, embaixador do reino de Deus. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática das boas obras levará os homens a ver e a glorificar a Deus e vir para a luz. Os cristãos são chamados para influenciar o mundo, por isso que ele fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Resuminho do tópico 3. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. E fechamento, considerações finais. Então, nesse mundo dominado pelas ideologias, pelas trevas, pelo misticismo, pelo pecado, pela vaidade, pelo orgulho, pelas concupiscências, só mesmo o poder do Espírito Santo atuando nos servos de Deus para promover a verdadeira mudança. Então é preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam e glorifiquem a Deus. Então o Evangelho não será levado a sério entre os homens se a pessoa não ser sal puro e luz verdadeira. Mas se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada pelo poder do Evangelho, uma vida sincera, uma vida piedosa, uma vida cheia do Espírito Santo, sem artificialismo, certamente nós cumpriremos o papel de ser sal da terra e luz do mundo. Cheio do Espírito de Deus, guiados pelo Espírito de Deus,
poderemos conservar e salgar, poderemos iluminar e aquecer. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a minha vida, para a sua vida, para o aluno da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero uma vez mais lembrar você que eu escrevi esse livro, O Povo de Israel. Se você deseja adquirir, escreva para Esteadec e adquira o livro. Também Jerusalém no Imaginário Religioso. São duas obras que você pode adquirir e terá um grande crescimento. Certamente você crescerá demais com a leitura de boas obras cristãs. E eu quero convidar você para entrar no meu site, www.professoralberto.com.br. Lá você pode baixar a lição, mesmo as lições atrasadas. Baixa a lição em PowerPoint para você fazer os slides. Faça a adaptação necessária que você entenda ser pertinente e trabalhe com os seus alunos. É muito importante você ter referência. Não é para você ficar lendo slides, né? Mas para você ser como um fio condutor. E eu quero convidar você que tem desejo de visitar a Terra Santa, visitar Israel. Aí estão os nossos telefones, Renova Turismo. O grupo do professor Alberto tem uma data, novembro de 2023, se o senhor permitir. Dá tempo de você dividir em várias vezes, são $3.390. Você pode dividir em várias vezes. E aí chegar em novembro de 2023, você poderá visitar a Terra Santa comigo. Tome logo uma atitude e não fique esperando. Liga nesse telefone aí da Renova Turismo e marca a sua inscrição. Começa a pagar devagarzinho. Quando chegar lá, você já pagou seu pacote e você vai fazer essa viagem. São 9 dias, tudo incluso, exceto o almoço, porque cada dia a gente está num lugar. O resto tudo incluso, hotel, jantar, café da manhã, transporte, ingressos de acesso aos parques em Israel, aos sítios arqueológicos, o transporte aéreo, tudo incluso. $3.390. Faça a sua inscrição, mas a hora que você ligar lá na Renova, você fala, eu quero ir no grupo do professor Alberto. É importante você falar isso para você ir no nosso grupo. Novembro de 2023. Entre, deixa lá o seu nome, manifesta o seu desejo. O nosso grupo é pequeno, isso eu já faço por propósito, para poder dar mais qualidade e fazer um verdadeiro curso teológico no Estado de Israel. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.